Aí, Adriana, pode ir, Adriana. Ora aí pela gente. Amém, Senhor. Pai amado, Pai querido, soberano Deus, eterno Pai. Pai, eu quero primeiramente pedir perdão ao Senhor pelos meus erros, pelos meus pecados, por tudo que eu cometi, Senhor, que desagradou o Senhor e te entristeceu, Pai. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por mais essa oportunidade, esse privilégio, Senhor, de estarmos reunidos em Teu nome, aprendendo, Senhor, mais de Ti e da Tua palavra, Pai. Sim, Pai. Pai, se faz presente agora nesse momento, Senhor, abençoando cada família aqui representada, Pai, e aquelas que não puderem estar presentes também, Senhor, que o Senhor envie Teus anjos para visitá-las, Senhor, e edificar a vida delas também, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, abençoa a vida do pastor Alexandre, Senhor, edifica a vida do teu filho, Pai, usa ele como instrumento teu, Senhor. Faça com que a palavra que foi revelada para ele, Senhor, que venha o Senhor falar, Pai, usar a boca do teu filho para edificar as nossas vidas e edificar a vida deles, Pai, para que a tua palavra não venha simplesmente colocar ao ar, Pai, no ar, Senhor, que ela venha ficar presente em nossos corações, Pai. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pelo aprendizado. Muito obrigada, Pai. E nos ajuda, Senhor, nos ajuda nessa nossa caminhada, nos ajuda, Senhor, a caminhar conforme o Senhor quer que a gente caminhe, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nos capacita, Senhor, derrama sobre nós a tua alegria, a tua unção, Pai, a tua capacitação, a tua sabedoria, Pai. Derrama sobre nós a tua presença, o que nós buscamos, Senhor, cada vez mais é a tua presença, Pai, em nossa vida, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo, Pai. Eu quero agradecer e parabenizar, Senhor, hoje por esse dia, Pai, que está sendo comemorado o Dia das Mães, Pai. Apesar que, para mim, o Dia das Mães é todo dia, Pai. Abençoa, Senhor, cada mãe, Pai. Cada mãe aqui desse grupo, Senhor. Abençoa elas, capacita as tuas filhas, Senhor, para que elas venham ser instrumento na vida dos teus filhos, Pai. Para que elas venham ser exemplo na vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada por tudo, Pai. Se faz presente nesse momento. Fala conosco, Senhor, da forma que o Senhor queira. Nos dê discernimento, Pai. Abre, nos dê clareza, Senhor. É o que eu peço a Ti, Pai, e agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, graças a Deus. A gente está começando hoje um novo tema, né? O Senhor tem colocado aqui no meu coração. E é interessante, porque eu tenho visto na prática lá do consultório como as pessoas estão sofrendo desse grande mal que assola o nosso século hoje, que é a ansiedade. E é muito interessante que a gente vê, assim, crianças. Eu estou com uma adolescente, jovens. Esses dias, uma adolescente de 15 anos, 14, 15 anos, estava falando com a Fernanda que o cabelo dela estava caindo muito por causa de ansiedade. Aí eu peguei uma paciente ontem, 19 anos, a menina conseguiu passar para medicina e a garota se trata com ansiedade desde os 12 anos, quando ela teve a primeira crise de ansiedade. E assim, ela falou que ela está na segunda psicóloga de terapia e ela falou assim que se não fosse isso, ela não estaria nem viva hoje. E aquilo me chamou a atenção, sabe? Eu falei, caramba, realmente a gente está vivendo um nível de ansiedade aí absurdo. E isso me dá um feedback muito grande, que o grande problema da nossa sociedade hoje, na verdade, se a gente for para analisar à luz da Bíblia, não é a ansiedade, é a falta de conhecimento de Deus. Porque, assim, quando tu conhece a Deus, quando tu conhece os princípios que hoje a gente vai trabalhar aqui, a gente vai ver que a ansiedade, a gente não está negando que é uma doença, e uma doença muito séria, que a gente precisa tratar com medicamento, com terapia, com a parte da psiquiatria.
toda a parte médica a gente não está negligenciando e falando que isso aí é bobeira, não. Isso é muito sério, é muito sério. É uma coisa sutil que entra no nosso coração, nos dá sintoma. Eu tive crise de ansiedade, eu fui parar no hospital com a minha pressão 23/13. E assim, quando o cara me deu um Rivotril lá, que eu apaguei, que eu voltei, eu falei, vamos embora. Fernando, tu tá bom? Eu tô bom. Sei que o cara me deu, não, mas já tô bem. Na verdade, aquela bomba de Rivotril que ele me deu lá me fez dormir e eu acordei tranquilo. Pô, eu crente, já de anos, eu tive crise de ansiedade, então é uma coisa muito séria. Mas quando a gente começa a entender os princípios de Deus, e assim, a minha crise de ansiedade ela foi gerada pela situação, uma situação da minha vida que a gente quer resolver aquilo que a gente não pode resolver. E é aquilo que eu queria do meu jeito e da minha forma. E até nisso, hoje, eu fico... E naquele momento eu fiquei muito, muito em conflito dentro de mim. Como é que eu, crente, estou tendo crise de ansiedade? Aí o cara me manda para terapia, eu falo, não, eu sou crente. Vou para terapia fazer o quê? Não. Até que tu começa a precisar de realmente se conhecer. Saber quem você é, saber quem é Deus para você. A terapia vai te ajudar muito, vai. Mas eu acho que se a gente conseguir associar a parte medicamentosa com a palavra de Deus, eu acho que a gente consegue alcançar a cura. Hoje eu me conheço, hoje, quando a minha cabeça, a gente às vezes tenta lutar, né, com a nossa cabeça, com a nossa mente, e hoje com a minha cabeça, eu sei que eu não posso resolver tudo. E tem coisas que a religião, eu falo a religião, ela nos fez muito mal quando ela nos ensina que a nossa vontade é soberana e que a gente pode fazer tudo acontecer através da nossa fé e da nossa vontade. Ela acaba tirando o princípio da verdade, onde Deus é soberano. E Deus falou muito ao meu coração sobre aquela passagem de Jesus, quando Jesus vai orar no Getsêmani, e ele fala, Pai, diz que ele estava com agonia de alma. O que ele estava? Ele estava em crise de ansiedade. Ele estava sofrendo por uma coisa que ia acontecer, mas não tinha acontecido ainda. Ansiedade. E aí Jesus começa a falar, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Afasta. Por mim mesmo, eu não quero viver isso. Afasta de mim esse cálice. Ele ora por 3 vezes, mas que seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha. Só que a gente, dentro da religião, a gente acaba aprendendo que a nossa fé, ela tem a capacidade de mudar tudo. E aí, se a gente for pensar assim, a gente vai entender que Deus, ele é um mero realizador dos nossos sonhos, e não dos sonhos e da vontade dele. Quando a minha fé tem a capacidade de mudar toda a história, mudar tudo a meu favor, eu saio da vontade soberana de Deus e eu entro na minha vontade soberana. Só que a gente vai ver que a Bíblia, ela não é voltada para mim, ela é voltada para Ele. Então, isso começou a me trazer paz. E eu falei, cara, se o Senhor Jesus, sendo filho, ouviu o silêncio de Deus e que, na verdade, se transmitia no não de Deus para a vida dele, na nossa vida pode acontecer também. E vai ser feita a vontade de Deus. Então, nós temos que nos preparar. E aí a gente lembra o que a gente vem falando sobre discípulo, quando a palavra diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a uma casa edificada sobre a rocha, onde vem o vento, vem a tempestade, vem as enchentes, bate contra aquela casa, mas não derruba. Por que não derruba? Porque ela suporta.
ela tem bagagem, ela tem estrutura, ela tem um fundamento dentro dela que faz ela suportar o peso da vida, as guerras, assim, a Bíblia nunca diz que a gente não vai ter guerra. Ele diz, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer. Então, a gente precisa formar na gente essa estrutura de suportar. O Evangelho, quando Paulo diz lá, tudo posso naquele que me fortalece, muitas das vezes a gente pega o tudo posso e traz para um outro ambiente. Eu posso ter um helicóptero, eu posso ter uma mansão em Angra, eu posso ir para a Disney como se eu estivesse indo para Iguaba, eu posso fazer isso tudo. Só que quando tu vai ler o contexto que está escrito ali, eu posso sentir fome, eu posso ser açoitado, eu posso negligenciar as minhas vontades. É um tudo posso que é de suportar, não é de ter. Então, a Bíblia o tempo todo ela está formando a gente em pessoas para suportar. O tempo de peregrinação nossa aqui, que a gente não sabe o nosso tempo de vida, é um tempo de ganhar estrutura e bagagem, de suportar, de amar a Deus acima de qualquer coisa. Antes de tudo, a gente ama o Senhor e a gente se fundamenta nisso para a gente viver a nossa vida. Esses dias eu estava conversando com a Fernanda aqui, que eu sigo um missionário, e ele falou assim, gente, que isso me chocou. Ele falou assim, eu não quero mais viver. Ele vive pregando o evangelho lá nos Emirados Árabes. E lá o islamismo, os muçulmanos matam cristãos mesmo, arrancam cabeças. Se você, ainda mais você pregando e tirando as pessoas do islamismo para o cristianismo, tu é morto. E existem pessoas sendo mortas por não negarem a fé. E aí ele falou assim, ele fez uma postagem, tu via que a alma dele estava chorando, e ele falando assim, eu não quero mais que pessoas se tornem mártires, mas eu quero simplesmente viver aquilo que eu amo, que é Deus. Só que, para analisar, gente, é que eu sei que isso é um conflito dentro da gente, mas para analisar que a igreja deixou de ensinar isso. Eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia, essa Bíblia aqui, a Bíblia que está na mão de vocês, ela chegou até a minha mão e a tua mão repleta de sangue. Essa Bíblia aqui, ela não contém só sangue de Jesus, não. Ela tem o sangue dos mártires. Ela tem o sangue de Lutero, de Blandina, como eu já falei, que foi uma católica, que é a heroína da minha fé para mim. De pessoas que tiveram a oportunidade de negar Jesus e continuar a sua vida na Terra, mas preferiram, por amor a Ele, entregar a sua vida para ser decapitada, morrer, mas que o Evangelho não fosse negado por eles. Então, a gente precisa entender quem é que a Bíblia quer nos formar. E aí eu pergunto para vocês já leram algum texto na Bíblia, Jesus pedindo as pessoas morrerem por ele? Alguém já viu esse texto? Mas por que essas pessoas chegaram nesse nível? Eu vou dar um exemplo. Eram 12 apóstolos. 11 morreram sem cabeça, sendo atravessado, um morreu crucificado de cabeça para baixo. Todos morreram com mortes terríveis. Só João que teve a morte natural. E aí eu pergunto para vocês, por que essas pessoas, já que Jesus não pediu para que eles morressem, por que eles morreram? Eles se entregaram simplesmente por uma ideologia que Jesus ensinou a eles. Pode responder aí, gente. Porque eles confiavam, né? Eles confiavam em Jesus, sabiam que Jesus era a verdade.
como diz, né, Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Então, é temor também, respeito por Jesus, por isso que eles morreram pela verdade, eles morreram para agradar, fizeram para agradar nada ao homem. Né? Então, esse é o meu ponto de vista. Mais alguém? O amor que eles vivenciaram era tão grande, uma experiência tão grandiosa, tão inexplicável, eles não podiam mais viver sem isso. Então, custe o que custar pegar esse amor e essa presença de Deus, eles morreram, né? Eu vou juntar os dois, que eu concordo plenamente com as duas. E é dentro disso que a gente vai. Eles chegaram a um nível de amar a Deus. Qual o primeiro mandamento que Jesus disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Então, o problema é que esses caras, esses discípulos lá, essas pessoas, esses mártires que morreram, eles conseguiram alcançar esse amor. A verdade de Jesus era tão enraizada e tão forte dentro deles que eles alcançaram esse amor de colocar Deus acima de tudo. E aí Jesus disse assim: aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que quiser, né, perder a sua vida, ache a sua vida aqui. O interessante é que essas pessoas se fundamentaram em achar a sua vida na eternidade. E é essa a nossa dificuldade hoje de evangelho, é que o nosso evangelho, ele só aponta e só olha para essa terra aqui. Então, quando ele só aponta e só direciona a gente para viver o hoje, o nessa terra, as nossas atitudes, elas são pautadas tudo para o hoje. E é aquilo que a gente vem falando. É como se a gente estivesse pegando uma corda. Não sei se vocês viram um vídeo que eu postei no meu status de Paulo falando no filme, que ele pega um pouco de um punhado de água do oceano. Viram isso? Cara, esse vídeo falou muito comigo. E a gente baseia a nossa vida nesse punhado de água. As nossas atitudes são para esse punhadinho de água aqui, que é a nossa vida. Enquanto a eternidade não pauta a nossa vida. E esses mártires, eles pautaram a vida dele na eternidade. As atitudes deles não foram nada para hoje, foram para o amanhã, para a eternidade. E aí, isso me chocou, porque eu estava falando, eu falei, gente, o grande problema é que eles, como eu também, eu falo de mim, eu ainda não alcancei esse amor de colocar Deus acima de tudo e de todos. E eu preciso chegar a esse nível que esses discípulos chegaram, de intimidade com Deus, ao ponto de mim estar pronto para entregar. Porque nós vamos viver tempos. E aí, gente, é o que eu tenho pensado muito nisso. Existe um Kairos de Deus já preparado. Existe o Cronos. O Cronos é o hoje, é o tempo presente, é o nosso tempo aqui, é o cronológico, vem da palavra Cronos, né? É o presente, o passado, o presente e o futuro, foi dentro de um Cronos. Só que o Kairos de Deus é a Bíblia. Existem coisas na Bíblia aqui que ainda não existem na Terra, mas que vai existir. A gente vai ver quando João está escrevendo o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, aquilo tudo que ele via não tinha acontecido. Aquela coisa do trono, do reino de Deus, o império do Senhor descer a essa terra, não aconteceu ainda, mas ele viu. Isso diz para a gente que vai acontecer exatamente como está escrito aqui. Não vai mudar uma gota do que está escrito aqui. E aí a gente precisa, gente, realmente entender
o que está escrito aqui. Porque vai acontecer pela Bíblia dias muito difíceis, onde os falsos profetas vão enganar muitos, onde vai existir doutrinas contra a palavra de Deus. E se a gente for parar para analisar, gente, hoje aqui no Rio de Janeiro, nós já temos uma igreja evangélica que os pastores são homossexuais. A gente está caminhando para esse nível, mas está aqui. Não pode ser diferente. É a verdade. E aí a gente precisa entender que nós precisamos viver essa verdade da Bíblia dentro da gente. E aí a gente, para começar, eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. E o tema da nossa mensagem hoje é coincidência? Interrogação. Existe coincidência? E a gente vai ver na Bíblia e no final a gente vai tirar as nossas conclusões. Mateus 6. Abriu aí, Adri? Pode ir, Nadir. Amém. Mateus 6. 25. Do 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Segura aí. Olhai... Eu vou ler esse 25 na minha versão, só para a gente usar essa palavra. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Então vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Pode ir, Adriano. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Segura aí, vou ler na minha versão. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Pode ir lá, Adri. Me perdi. 28. 28. E quando ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. Segura aí, vou na minha versão. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Vai lá. Em tudo, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos. Porque os gentios Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará aos seus cuidados.
Basta ao dia o seu próprio mal. Olha que. Aí tu para analisar por que Deus falou de ansiedade há 2000 anos, 2021 anos atrás. Responde aí, por quê, gente? Porque as pessoas tinham de ansiedade desde aquela época, né, Alexandre? Ele sabia que é algo natural dentro da gente. Mas olha como é que ele classifica essas pessoas aqui. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Olha ele colocando a fé dentro da ansiedade. Né? Então, o que é ansiedade? Ansiedade é a gente sofrer pelo aquilo que não aconteceu ainda, pelo dia de amanhã. É essa ansiedade que consome a gente, que, caramba, como é que vai ser meu amanhã? Meu Deus, e se eu perder meu emprego? E se isso, e se aquilo outro, e isso e aquilo outro? E aí Deus está falando para a gente, por favor, se acalmem. O Deus que vocês têm é um Deus que governa e controla tudo. E aí é muito interessante que ele fala assim, qual de vocês, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado, vamos botar aí, 1 centímetro ao curso da sua vida? Quem de vocês, quem da gente, por mais ansioso que a gente esteja, a gente vai solucionar alguma coisa, a gente vai fazer alguma coisa para resolver a situação? Vamos pensar no coronavírus. Eu, de início, cara, até acordar em crise, eu acordei. Ai, meu Deus, acho que eu estou com esse sintoma. Meu Deus do céu, nariz entupido. Fernando, estou com dificuldade de respirar, não sei o que e tal. E graças a Deus que Deus me deu um João Batista. Pô, vai dormir, cara, pelo amor de Deus. Tu tá tirando meu sono aqui, a minha paz. Vai dormir aí, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou pro céu sozinho, porque a mulher tá me empurrando para voltar a dormir. E aí tu para analisar aquilo, tu fala assim, cara, realmente eu estou sofrendo por aquilo que nem pegar eu peguei. E tu já fica pensando, meu Deus, mas será que vai ter respirador para mim se eu precisar? Mas será que eu vou ficar com falta de ar? Será? Gente, peraí. É aquilo que Deus colocou no meu coração. Esse coronavírus está vindo para trazer o controle para as mãos de Deus de novo. Não é mais a gente que decide, é Ele. Meu irmão é rico, é pobre, é milionário, tá pegando. Uns estão indo e outros estão voltando. Por quê? Porque é a permissão dele. Então, assim, Deus está trazendo ao centro, ele voltar a ser o centro. O centro do evangelho voltar a ser ele. E nós somos barros. Nós não podemos mudar nada. Nós não podemos fazer nada se não for a vontade dele. Né? E aí, para esse tema de ansiedade, a gente precisa entender um princípio que é fundamental para a gente entender, e eu sei que isso vai trazer paz ao teu coração, ao meu coração. Tá no livro, vamos em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 8. Amor, puxa a mel ali. 1 Samuel 8. Lê aí, Dri, versículo 1 ao 9. Tá chiando muito aí o meu, gente? Não? Ah, então tá bom. A panela de pressão tá cantando aqui. Vai lá, pode ir. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel.
O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abiás, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciões todos de Israel se congregaram e viram a Samuel a Ramá e disseram: já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei, para que nos governe. Segura aí Então, rapidinho. Então, só para a gente entender essa história. Samuel era o profeta, né? Foi ele que foi lá ungir Davi, né? E já era um profeta e ele já estava com idade. E os filhos dele começam a assumir, né? Esse governo que Samuel tinha sobre o povo de Israel, né? Samuel ouvia de Deus e dava direção ao povo de Israel. Só que aí os filhos deles se corrompem. Olha que coisa forte. Os filhos deles se corrompem e as pessoas observam que eles não andavam, não faziam o que era direito, o que o pai dele fazia. E eles falam: olha, não queremos mais os seus filhos para nos governar. Queremos ter um rei como todas as outras nações têm, né? E aí Samuel se entristece. Não é por causa dos filhos dele. Samuel se entristece porque eles queriam um homem para governar e não mais a presença de Deus. Aí segue aí agora, Adriano, versículo 7. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, acende a sua voz, porém adverte-os solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Então, aí Deus vai e fala para eles, fala para Samuel, eles não foi a você, porque eles podiam chegar a Samuel e falar assim: Samuel, os teus filhos não valem nada. Teus filhos são corruptos, aceitam suborno, teus filhos não valem nada. Pede a Deus para nos mandar outro, porque nós não queremos o seu filho. Eles podiam fazer isso, mas eles não. Nós queremos do nosso jeito e da nossa forma. Nós queremos, todas as nações existe um líder homem. Nós queremos um líder homem no nosso meio. E Deus fala para Samuel: Samuel, vai lá e atende a eles. Porque não foi os teus filhos e você que eles rejeitaram a mim. Muito forte isso. E aí, vamos ver o que acontece. Aí, seguindo depois, se vocês quiserem ler, Deus vai falar o que seria um reinado de um homem, os direitos que o rei teria sobre o povo, né? E aí, então, assim se sucede. Aí, segue aí, o capítulo 9 agora, a partir do versículo 1, Dri. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afiás, benjamita, homem dos bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Diz Quis a Saul, seu filho:
Toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Segura aí. Então, Vamos lá para a gente entender. Que isso já começa a fundamentar a gente. Por que a Bíblia vem relatar a história de umas jumentas que se perderam do rebanho? Olha isso. Começa falando aqui, né, da família de Saul, do pai de Saul, do avô de Saul, o bisavô e o tataravô de Saul, né? Fala que o pai de Saul era um homem rico, um homem de bens. E aí ele fala de Saul, que era um moço muito bonito. E aí, esse termo aqui é desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Ele era o mais alto do povo. A pessoa mais alta do povo batia no ombro dele. Então ele sobressaía em altura e em beleza. E aí a história muda para essa situação aqui. Extraviaram-se, né? Se perderam as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e dispõe-te e vai procurar as jumentas. Meu Deus, por que essa história de jumento entrou na história? Não precisava entrar a história de umas jumentas que se perdem. Mas segue aí, Dri, agora. então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salizá, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não a acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai disse de procurar-se com as jumentas e a aflija por causa de nós. Porém, ele lhes disse: nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Contudo, tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nosso alforje se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos um quarto de ciro de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com um vidente, porque aos profetas de hoje, antigamente, se chamavam videntes. Segura aí. Então, olha só, vê se vocês concordam comigo que a história está contando. As jumentas se perderam e os caras se danaram a procurar. Foram numa cidade, não acharam. Foram na outra, não acharam. Foram na terceira, não acharam. Quando chegaram numa cidade que existia um profeta. Não é meio coincidência a história? E aí o cara sugere: vamos no profeta. Porque o profeta, o cara sabe. Ele vai nos dizer aonde estão essas jumentas. Olha as coincidências se encontrando. Aí segue aí. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda, pois vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram uma moça que saíam a tirar águas e lhe perguntaram: está aqui o vidente? Elas responderam: está. Eis aí os tem diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós à cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer,
porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois come os convidados. Subi, pois, agora que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Aí, segura Ora, aí. Aí, olha só. Eles chegaram no exato momento e bateram logo de frente com Samuel. Eles podiam ter se atrasado 10 minutos e Samuel já ter ido. É muita coincidência junto. E aí, ele vai e... no exato momento que eles pisam os pés, Samuel dá de cara com eles. Cara, aí eu falo, gente, é muita coincidência. Aí segue aí. ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelará a Samuel, dizendo: Amanhã, a esta hora, te enviarei o homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem eu já te falara. Este dominará sobre o meu povo. Então segura aí. Sa Rapidinho. Ué, peraí. Então quem tinha programado tudo? Fala aí que eu não escutei. Essas coincidências todas. Deus Olha preparou isso. isso tudo. Deus programou as jumentas se perderem. As jumentas se perdem lá do curral do pai dele lá. E aí as jumentas somem, não sabe para onde foi. Sabe o que eu acredito? Que o Espírito pegou a jumenta e foi ele que levou. E aí a gente para analisar um princípio para a nossa vida, gente. Deus tem controle total, absoluto do nosso cronos. Às vezes, vou trazer aqui para o nosso cotidiano. Caraca, tu acordou, todo dia tu chega no ponto de ônibus 6 horas, o ônibus passa 6h15. Um dia você chegou 5h45. Não, porque se até por acaso o ônibus que era anterior atrasar, eu pego ele. E aí não aparece nem o ônibus anterior, nem o teu ônibus. Vai aparecer o ônibus de 6h30. Aí tu, cara, mas eu fiz tudo certo. Por que esse ônibus atrasou, não sei o quê? E a gente começa, eu vou ouvir do patrão, eu vou isso e aquilo, outro, sei o quê, tal. Onde, na verdade, o controle de Deus está te livrando. Esse se perder do tempo é um escape de Deus para nós. A gente precisa acreditar que Deus ele não perde o controle um milésimo de segundo nessa terra. A Bíblia diz que o guarda de Israel não cochila, nem dorme. Eu vou falar até de cochilo, aquele cochilinho de segundos que às vezes... Bateu uma pestaninha. Ele não faz isso, gente. Ele não dorme. Então, assim, é isso que a gente precisa confiar e acreditar em Deus. Porque aí a gente já passa a acreditar mais uma vez naquilo que a gente já pregou um dia. Que o problema da nossa vida, as lutas, as aflições, está vindo da parte do Senhor para nós. Ainda que Deus está usando o pitbull dele, que é Satanás, para cumprir o propósito com a gente. Mas não sai do governo dele. A gente lembra, Jesus acaba de ser batizado, a voz lá do alto, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A próxima cena do filme, vem o Espírito, pega Jesus pela mão e diz assim a Bíblia, e o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado.
Mas quem levou? O Espírito Santo. Sabe, eu já começo a ver hoje Satanás como um cumpridor de propósito de Deus. É aquilo que a gente tem falado. Se existe essa guerra toda entre o céu e o inferno, peraí, gente. Deus, a força de Satanás é equilibrada com Deus, porque Deus não destruiu até hoje. Só que o Kairós de Deus aqui, ele já diz como é que é o final de Satanás. E aí, Satanás, quando chega lá, aquele homem possesso que a gente já falou, o endemoniado em Gadareno, que o cara está com 6.000 demônios aproximadamente dentro dele, quando ele vê Jesus, ele sai correndo, em vez de pegar pedra, porque é uma guerra espiritual, pegar pedra, pau, eu vou quebrar ele. Cadê? Tu veio para cá, eu estou atrás de você mesmo, eu queria te encontrar, Jesus. Ele não, ele vem correndo e aqui, ó. Satanás, ele se prostra diante de Deus, ele sabe que o nosso Senhor é um Todo-Poderoso. E aí Deus, sabe o que Deus faz às vezes com a gente? Ele bota a gente nas lutas, nas dificuldades, para saber se a gente já confia nele nesse ponto mesmo. Se a gente suporta a dor, porque a gente suporta por amor. Pô, mas Deus não fez o que eu queria. O problema é meu, o problema é nosso. Seja feita a vontade dele, porque quem é soberano é ele. E eu, por entender que eu sou barro e que eu amo a esse cara que entregou a vida dele por mim, é que eu vou suportar as dores e não vou largar. Mas amanhã é o outro dia. Eu vivo amanhã com ele. Senhor, acabou a farinha. Nem estava pensando nisso. Aquela mulher do azeite, a viúva, né? Olha que coisa doida. Deus vira para o profeta e fala assim, olha, tu vai sair daí, tu tá com fome, e eu vou te levar na casa de uma mulher e ela vai te alimentar. Só que o profeta chega lá, filho, se Deus fala que vai me alimentar, tu vai imaginar que Deus vai te levar para onde? Um banquete, né? Uma mesa, né? Farta. Tu tá entendendo? Cara, Deus vai me levar, filho, para alguém pagar o barra brasa para mim. Não vai ser qualquer convite, não, porque ele é o todo-poder. Ele vai me levar para comer barra brasa. Eu vou comer desde nordestino até japonês. Aí Deus leva aquele profeta para a casa de uma mulher, chega lá, olha, Deus mandou vir me alimentar aqui. Mandou? Olha, o que eu tenho aqui é um pouquinho de farinha e um punhado de azeite. Se é a gente, deu ruim. Eu não escutei a Deus, não. Cara, Satanás falou no meu ouvido, eu achei que era Deus. Só que o profeta, por, assim, conhecer a Deus na intimidade, ele entendeu, agora eu estou entendendo. O lance aqui é que Deus me trouxe aqui, não foi para me alimentar, mas foi para cumprir o propósito dele nessa família. Faz para mim, primeiro, o bolo e traga para mim. E começa a pegar panela, porque o que vai acontecer aqui é a multiplicação do Senhor. Amém. Mas se ele vai com os olhos naturais, o cara ia começar a entrar em depressão, chorar. Meu Deus do céu, me trouxe aqui ainda para matar a mulher antes. Porque a mulher só tem isso para ela e para o filho. E ele está mandando eu me alimentar da comida da mulher. Que Deus é esse? Gente, a gente precisa entender que Deus não perde o controle. Nada na tua vida saiu do controle de Deus. Se a onda está batendo na tua casa, se o vento está querendo arrancar os telhados, se está acontecendo, seja lá o que for, eu estou te dizendo, existe o tempo de acabar isso. Por quê? Porque a vontade de Deus está te provando. Ele quer saber se tu já começa a suportar. Deus quer te levar a coisas tão grandes que ele precisa botar a gente em coisas pequenas, doloridas, para chegar nas coisas grandes. Então, assim, suporta, vamos suportar, vamos confiar em Deus. Deus não perdeu o controle. Deus não me botou
para viver a vida que eu estou vivendo hoje, para que eu venha morrer, não. É para que eu venha suportar. Para quê? Para que eu possa contar meu testemunho amanhã. E através do meu testemunho, muitas vidas que estão vivendo o que eu vivi vai falar, cara, se ela conseguiu, eu consigo também. Se ele conseguiu, eu consigo também. Se ele suportou, eu posso suportar também. É esse evangelho. O evangelho é de ser discípulo para fazer discípulo. E é quando a nossa vida começa a dar sabor à vida dos outros. Então, assim, a gente precisa entender isso. Quem tirou essas jumentas e fez as jumentas se perder, e aí a gente para analisar, foi uma perda momentânea, aquelas jumentas. E eles não sabiam se eles encontrariam ou não, mas eles foram atrás. Mas, na verdade, as jumentas só saíram por um propósito de Deus. Já tinha um encontro marcado. Samuel, amanhã, tal hora, vai vir um rapaz, assim, 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 e tu vai ungir ele rei, porque eu já estou trazendo ele. Ele tá achando que ele está vindo atrás da jumenta, só que tem um propósito para a vida dele aqui. E aí a gente para olhar e tu fala assim, gente, isso foi no Velho Testamento. Olha, no Velho Testamento tem trocentas passagens de controle de Deus, mas eu só peguei essa. Agora vamos para uma passagem no Novo Testamento. Abre aí Mateus 21. Eu vou pegar um pouquinho de água aí enquanto tu abre. Mateus 21, começa no versículo 1, por favor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presas uma jumenta, com ela um jumentinho. Desprezei-a desprende-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, responde-lhes que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Diz a filha de Sião: Eis aí que te vem o teu reino, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de um animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Aleluia. E na maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-as pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como os que os seguiam, clamavam: Hosana, o filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Olha isso. Aí me vem Jesus. Primeiro, a palavra já estava dizendo, né? Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. A palavra já dizia: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. A palavra já dizia como teria que ser. E aí Jesus me vai e manda 2 discípulos, vai lá na cidade, vai à aldeia, que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta. Mas quem prendeu a jumenta? Essa jumenta nasceu presa. Quando eles chegam lá, e vai estar ela e um jumentinho.
Quando os caras chegam lá, eu ia ficar espantado. Cara, que isso? Está exatamente no tronco que ele falou, no lugar que ele falou, do jeito que ele falou, tem uma jumentinha presa ali. Aí ele vai pegar. E acontece o que as pessoas falaram, olha, vai fazer o que com essa jumenta? Está pegando por quê? Não. E Deus dá o que fazer. Você vai falar, o meu Senhor vai usar, em seguida já retorna elas para cá, ele vai devolver. Então pode levar. O cara nunca viu Jesus, gente. O cara não sabia quem estava pegando e o cara autoriza. Aí esse texto me faz assim viajar. Primeiro que a jumenta bate com a jumenta lá que se perdeu lá atrás. Segundo, o coração desse homem que autorizou sem saber quem ia usar. Eu lembro lá da história de Faraó, quando Deus mandava Moisés ir tirar o povo, e Deus fala assim, e Deus endurecia o coração de Faraó. Cara, então Deus controla o lado de cá e ele controla também o lado de lá. Ele que controlava o povo de Israel e ia lá no coração de Faraó. Não deixa eles irem. Então Deus é absoluto. Deus, ele é um Deus soberano, e aí a gente volta a entender que o nosso Deus, ele é um Deus soberano, que o mal é governado por ele. O mal, quando Deus diz lá, eis que coloco diante de ti, Deuteronômio 11, se eu não me engano, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. E aí ele sugere para a gente que é filho, escolhe, pois, a bênção, que viva bem tu e teus filhos. Então, Deus, ele é assim, nada sai do controle de Deus. Então, com a pandemia que a gente está vivendo hoje, essa situação caótica, o que eu penso? Gente, é um dos últimos sinais da parte de Deus. A Terra, o universo, a Terra, a atmosfera terrestre, nunca viveu essa situação que a gente está vivendo hoje. Nesse nível que nós estamos vivendo, de pessoas morrendo aí, a esse número exorbitante. Aos nossos olhos naturais, parece que Deus perdeu o controle. Quantos pastores morreram? Quantas pessoas de Deus morreram? Parece que Deus perdeu o controle. Caraca, maluco, Deus piscou agora. Deus tirou um cochilo e Satanás está vindo e arregaçando a terra. Onde a gente, analisando a Bíblia, a gente vai ver que no controle de Deus. Está dentro do controle de Deus. Mas, pastor Alexandre, e amanhã se tu pegar e morrer? Está no controle de Deus. A decisão é dele. Ele sabe quem está pronto e quem não está, quem ainda tem propósito. O controle todo é dele. É ele que tem os segundos na mão dele. E a gente só precisa o quê? Confiar em Deus com toda a nossa força e intensidade. Está batendo vento, está batendo desespero, o telhado está querendo... Tu está até achando que o telhado vai voar e tu vai ficar descampado. Só que existe um Deus em que o desejo dele... que a gente já leu outras vezes, é colocar a gente debaixo das asas, debaixo da proteção. Deus não tem intenção de sacrificar, de bater, disso. Cara, a intenção do coração de Deus. A palavra diz que ele fala, ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar vocês como a galinha junto aos pintinhos debaixo das asas. Deus não quer que a gente entre em defesa, Ele quer nos defender. Ele quer que nós tenhamos essa confiança nele. Ó, deu ruim aqui, eu vou chamar meu pai. O meu pai é a minha galinha que me defende. Tu é quem? Eu sou só um pouquinho. Eu não sou nada, mas ele é tudo. E aí quando a gente vai para debaixo da presença de Deus, debaixo do poder, da graça de Deus, nós estamos guardados. A nossa casa tem sangue na porta, nos ombrais, sabe? Então, a gente precisa confiar. Gente, luta o coração de vocês, coloca nessa palavra de Deus, não deixa a ansiedade, essa guerra interior vencer a gente, destruir a nossa confiança em Deus. Não,
Nós somos servos, nós somos filhos. Deus não tem a intenção de matar, ele não é um Deus ruim, ele é um Deus bom, ele é um Deus amigo. Então, o que vai ser a nossa ansiedade? Gente, a nossa ansiedade, ela vai ser curada quando a gente entender que Deus é soberano, que Deus faz a vontade dele, que Deus tem a intenção de nos colocar debaixo das asas dele. Mas, pastor Alexandre, não está ainda nesse momento do jeito que eu quero. É porque ainda não tem que estar do jeito que você quer. Porque tem que estar do jeito que ele quer. E muitas das vezes Deus começa a trabalhar dentro da gente, ele leva a gente para o problema, para trabalhar a gente, para tirar a gente. Quando eu entendi essa palavra, vocês podem pesquisar o que significa a palavra Getsemane, que antes da cruz Jesus foi para o Getsemane. E o que é o Getsemane? Getsemane significa lugar da prensa, lugar onde a azeitona era espremida para se formar do caroço o azeite. Então, nem a azeitona sabia que ela tinha aquele azeite. Mas dentro da prensa, dentro do esmagar, dentro do amassar, sai aquela coisa que é a substância pura. É algo que a gente não sabia que nós tínhamos, mas nós temos dentro da gente. Então, as nossas guerras, as nossas lutas simplesmente servem para tirar de nós o nosso melhor, para mostrar quem nós somos em Deus, para mostrar que Ele é soberano e nós não somos nada. Então, assim, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para a gente confiar. Confia em Deus plenamente. Ah, mas Alexandre, só tem arroz aqui em casa. Agradece a Deus porque tu está precisando fazer uma dieta de carboidrato e tu não sabe. A gente não tem noção do desígnio de Deus, mas quando tu para entender que Ele não perdeu o controle um segundo da nossa vida, que Ele manda no futuro, manda no passado, manda no presente, a gente passa a entender que Ele é tudo. E nós somos só filhos. Quem trabalha é Ele. Então, não estou falando aqui para a gente, eu vou ficar assistindo televisão e... Não. Somos pessoas responsáveis, mas confiamos no nosso Deus. Satanás hoje, nessa luta da pandemia, ele tem tentado roubar de dentro da gente algo que é mais importante de tudo. O que é o mais importante de tudo? A nossa confiança em Deus. Ele tem tentado tirar do nosso coração, como ele tentou contra Jesus lá no deserto, quando ele fala, se joga daqui, porque aos teus anjos dará ordem. Ele tenta roubar. Se tu só dobra o teu joelho na minha frente, eu vou te dar toda essa glória aqui, esses reinos. Ele tenta roubar aquela confiança que Jesus tinha no Pai. Cara, eu não tenho que ouvir tua voz. A voz que fala dentro de mim é a voz do meu Pai. E a voz do meu Pai diz que nada sai do controle dele. Ele, quando Jesus é crucificado, diz que da hora de 3 horas do dia até as 6 horas, escureceu e ficou nuvem, ficou em trevas. Ele tem o poder de parar o sol por causa da gente, sabe? Josué orou, Gideão, estava lendo Gideão ontem, Gideão pede uma prova de Deus e pega um lã, bota no sereno e fala, Deus, se tu é Deus, é o Deus da minha vida mesmo, em quem eu confio, que toda a terra em volta dessa lã possa estar molhada e a lã seca. E no dia seguinte ele foi lá, a terra toda molhada, ele espreme a lã sequinha. Deus, se é o Senhor mesmo, amanhã faz o contrário. Eu quero toda a terra seca e a lã molhada. E a lã, quando ele acorda, que ele espreme, sai água da lã. Gente, Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus, ele te ama, ele não perdeu o controle um segundo da tua vida. Então, qual é a nossa decisão e qual é o nosso dever? Simplesmente confiar em Deus. Confia, porque a ansiedade vai parar. O temor, a tristeza vai parar.
Por quê? Porque tu confia. Mas por que tu confia? Porque eu sei que ele não perde o controle. O Deus a quem eu sirvo, ele não perde um segundo de controle. Ele sabe o que faz, ele sabe como fazer, ele sabe. E eu não sei. Por isso eu descanso no Senhor. Eu faço a minha parte, a gente trabalha, a gente é honesto, a gente quer viver o evangelho da melhor forma possível, sim. Mas vai ter momentos que você vai viver tudo isso e as coisas não vão sair do teu jeito. Por quê? Porque é do jeito dele, não nosso. É da forma dele, não nosso. É ele que faz, às vezes, a gente se perder para a gente achar. E aí, para mim fechar, abre aí João 3, versículo 8. Lê aí para a gente, Adri. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, quando tu é nascido do Espírito, tu já não tem mais o controle da tua vida. É ele que vai te levar. Aí o que às vezes Deus faz? Ele fecha uma porta na tua frente. Mas para quê? Para que tu vire à direita e continue andando. De repente vai abrir uma porta. Por quê? Porque é a direção do Senhor para a tua vida. E aí a gente passa a entender que não é mais do meu jeito e da minha forma. É da forma dele. E aí ontem eu estava pensando nisso. Não sei se vocês lembram. Vou até fechar a Bíblia aqui que eu não vou abrir mais não. Senão eu vou falar muito aqui. Mas a história de Jonas. Jonas, Deus manda ele para Nínive pregar. Mas ele não queria pregar para Nínive. E aí começa uma tempestade, gente. Depois vocês leem lá, profeta Jonas. Ele pega o barco para a direção contrária. Ele pega o barco para a direção contrária e no meio da travessia do oceano lá, uma tempestade, cada vez vai ficando pior, as pessoas, cada um pedindo a seu Deus isso e aquilo outro. Quando chegam no convés, está Jonas dormindo. Meu irmão, tu não está vendo que vai morrer todo mundo, não? Levanta e vai pedir a teu Deus também aí, para a gente saber, para que isso cesse, porque a gente está vendo que é uma coisa sobrenatural que está acontecendo. Não está normal essa tempestade. E aí me chama a atenção que Jonas sobe e chega lá em cima. Gente, olha isso. Leem depois na Bíblia o livro de Jonas. Eles tiram um sorteio. Eles batem a dedanha. Vamos dar um exemplo. A dedanha aqui para saber quem é o problema. E a dedanha cai em quem? Jonas. E aí Jonas vai falar, olha, a culpa é minha mesmo. Eu estou saindo em desobediência, Deus mandou eu ir para um lado, eu estou indo para o outro. Então, como é que a gente vai curar isso? Me joga na água. Me joga na água que vai resolver o problema de vocês. O problema sou eu estou indo no caminho errado. E aí pega um Jonas, joga Jonas na água, vem um peixe, ó, engole Jonas. Engraçado que o peixe engoliu, só que não mastigou, o cara fica vivo no ventre do peixe. Entra no primeiro submarino natural que Deus fez. E aí, quando ele entende a direção de Deus, tá, Deus, eu manda para lá porque eu vou. O peixe vai e cospe ele na direção que ele tinha que ir. Gente, Deus não perde o controle. O nosso Deus é soberano total, cara. Ele não perde o controle. Qual é a nossa decisão, então? Confia em Deus. Qual é a nossa expectativa? Confia em Deus. Ah, mas, Alexandre, e se tu morrer? Gente, Paulo morreu, Pedro morreu, João morreu. Se a gente diz que a gente quer estar na glória, a gente quer entrar na glória como? Sendo assim, transladado? Gente, a morte vem de Deus. Então, Alexandre, qual é o nosso dever? Confia no Senhor. Descansa o coração, confia no Senhor, porque Ele não perdeu o controle.
tá? Que essa palavra venha edificar o coração de vocês, venha trazer fé, trazer ânimo, trazer paz, trazer consolo, sabe? Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o nosso Senhor, e a gente venha a entrar debaixo dessa palavra. Vamos estar orando para a gente terminar. Pai, nessa manhã nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que o teu jugo é leve, Senhor, o teu fardo é suave, Senhor. Tu não coloca a gente em cadeias, em prisões, Senhor. Tu nos chama pelo teu amor, Deus, para te amar, Senhor. Tu nunca mandou que nós, Pai, morrêssemos pelo Senhor, Pai, mas o nosso nível de amor, Senhor, ele tem que chegar dentro de nós, ser tão forte dentro de nós, a nos levar a isso, sim, Pai. Porque Tu és merecedor, Senhor, de nós nos entregarmos, Senhor, com a nossa força, com a nossa alma, com a nossa saúde, com a nossa alegria, Senhor, entregar tudo, Pai. Porque Tu fez tudo por nós, Senhor, para nos dar a vida eterna, Senhor. Deus, Tu nunca pensou em nós, Senhor, somente, Pai, em 100 anos de vida, Pai. O desejo do Teu coração, Senhor, é que nós estejamos com o Senhor, Pai, em toda a eternidade, Pai. Então, Deus, nos ajuda, Pai, a sermos discípulos fiéis, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a confiar, Senhor, a colocar a nossa casa, a nossa vida, Senhor, meu Pai, firmada na rocha que é o Senhor, Pai. Nos ajuda, Pai, a crescer a cada dia em conhecimento, Senhor, para te conhecer cada dia mais, conhecer os teus estatutos, conhecer a tua direção, a forma que devemos viver, Pai. Nos ensina, Senhor, a ser discípulos, Senhor, de excelência para o teu coração, Senhor. Que venhamos, Senhor, a salgar, Pai, a dar sabor à vida de outras pessoas, Senhor. Que possamos ser luz, sim, Pai, aonde quer, Senhor, que o Senhor implantou cada igreja, Pai. Pai, a igreja Daniela, Pai, a igreja Fernanda, a igreja Adriana, a igreja Zanza, a igreja Simone, a igreja Alexandre, a igreja Bárbara, Senhor, a igreja Renato, Pai, a igreja Rafael, a igreja Bruno, a igreja Diogo, Pai, Natália, Marcela, Pai, que essas igrejas, Pai, e se eu esqueci de alguém, Pai, que essas igrejas, Senhor, Pai, seja a igreja, Pai, que vai alcançar, Pai, essa nação, Pai, que vai alcançar, Pai, discípulos para o Teu reino, Pai. Nós queremos formar, Senhor, pessoas, Senhor, Pai, tementes a Ti, que Te amam, Pai, em excelência de amor, Deus. Nos ajuda a cada dia, Pai, a viver o Teu evangelho, Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã, Pai. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Agradecemos, Senhor, pelas nossas mães, Senhor. Agradecemos por, Pai, por Senhor ter nos colocado nas nossas famílias, Pai. Seja o que nós tivemos, o que nós passamos, Senhor. Tu nos colocou, Deus, para nos formar quem nós somos, Senhor. E obrigado, Senhor, pelos filhos, Senhor, que o Senhor tem dado a cada um, Pai. Que o Senhor, Pai, possa abençoar cada um deles, Pai. Nessa manhã nós Te pedimos, Senhor, coloca, Senhor, o Teu sangue sobre os nossos ombrais da nossa casa, Pai. E que venhamos, Senhor, a ser, Pai, a família que Te ama, Pai. A família que quer, Pai, a Tua presença no nosso lar, Pai. Seja o nosso lar Teu, Pai. Seja a nossa casa, a Tua casa, Senhor. E nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito a nós, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, que Deus possa abençoar vocês. Um almoço maravilhoso aí com as mães. Parabéns a todas as mães. E eu estava pensando, só para a gente fechar aqui, a gente estava conversando com a Adriana, para a gente começar a fazer uma reunião às quinta-feiras, gente. Quinta-feira, 8h30 da noite. Porque a gente está sentindo a necessidade da gente estar mais junto, mais dentro de viver esse estudo da palavra. E aí, quem quiser, às quinta-feira, 8h30 da noite, a gente vai estar fazendo para a gente estar junto, tá bom? Um ótimo domingo a todos aí. Deus abençoe a todos.